Olá, pessoal. Eu sou o pastor Gleidson Ricardo, diretor do Seminário Teológico de Missões. Nós estamos ministrando o curso de Missiologia. E na matéria de hoje nós iremos falar sobre a tentação. Mas antes de entrarmos no assunto, quero lhe pedir para que você se inscreva no nosso canal, o canal do STM, Seminário Teológico de Missões, no YouTube. Deixe o seu like, acione o sininho e compartilhe esse vídeo para que essa mensagem possa alcançar muitas vidas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de iniciarmos também, eu quero deixar primeiro a primeira palavra-chave desse vídeo aula. A primeira palavra-chave é a palavra graça. Graça. Essa é a primeira palavra, a primeira senha desse vídeo aula. Vamos ao nosso material didático. A tentação. Iremos falar sobre a tentação. Na letra A, fala Satanás ataca. Satanás ataca o indivíduo cristão principalmente através da tentação. E ele enfoca as agressões em duas áreas. Primeiro, os desejos do mundo. Ele procura tentar o crente a tornar-se absorto no sistema do mundo. Primeiro, fazer das bênçãos materiais que o mundo oferece um desejo central. Fazer da honra e reconhecimento deste mundo um objetivo importante. Fazer do conforto da nossa unidade com as pessoas deste mundo a base para a nossa segurança. É muito interessante isso. Preste bem atenção. Fazer das bênçãos materiais que o mundo oferece um desejo central. Muitas pessoas estão presas dentro desse desejo de bênçãos materiais, estão presas nesse enfoque. Enquanto isso, a vida passa, a comunhão com Deus passa, e o homem passa a não ter tempo mais para buscar o Senhor, seu Deus, em primeiro lugar, antes de todas as coisas. Então, Satanás ataca o cristão através de pontos, situações que somos confrontados no mundo, no dia a dia. Primeiro, fazer das bênçãos materiais que o mundo oferece um desejo central. Isso é muito perigoso. Segundo, fazer da honra e reconhecimento deste mundo um objetivo importante. Quantas pessoas estão buscando nesse momento o reconhecimento no mundo, o reconhecimento dentro da sociedade, o reconhecimento dentro da empresa onde trabalha, o reconhecimento em vários aspectos? Não quero dizer com isso que você não pode progredir na sua vida, porém, que esse não seja o seu principal objetivo de vida. Não podemos, irmãos, precisamos ter muito cuidado para não buscarmos a honra desse mundo e nos esquecermos de honrar ao nosso Deus. Fazer do conforto da nossa unidade com pessoas desse mundo a base da nossa segurança. Muitas pessoas, eles têm a sua segurança em amigos, no patrão, na pessoa que lhe dá o emprego, mas ninguém está seguro. A nossa segurança está somente no Senhor. É o Senhor nosso Deus, é quem supre todas as nossas necessidades, é Ele que abre as portas, é Ele que muda as situações. Veja o que está escrito em 1 João, capítulo de número 2, versículos de número 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é que Deus quer? Qual é o objetivo de Deus? É que você dê o primeiro lugar para ele e não seja tentado com essas armadilhas que o mundo oferece para nos tirar o foco, para nos tirar a atenção do nosso Deus. Porém, está escrito aqui: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, primeiro, precisamos lutar contra os desejos do mundo, porque Satanás está nos atacando dessa forma. Ele nos ataca todos os dias. Primeiro, com os desejos do mundo. Segundo, com os desejos da carne. Através da obra de Cristo na cruz, o verdadeiro cristão é liberto dos resultados do pecado e do poder do pecado, conforme Romanos capítulo 6, versículos 6 ao versículo 14. No entanto,
ele ainda vive num corpo físico que é sujeito a apetites e desejos naturais. Satanás usa estas coisas para tentar fazer com que o cristão dê maior importância a elas do que aos estímulos e orientações do Espírito Santo dentro dele. Veja comigo esse texto de Romanos, capítulo 8, versículos de número 5 ao versículo 9. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Na letra B do nosso material didático fala a vitória original de Satanás. Foi nas áreas do mundo e da carne que Satanás obteve a sua vitória original na tentação do primeiro homem e da primeira mulher. E estas ainda são as suas táticas hoje em dia. Veja o texto, leia comigo o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, e concupiscência dos olhos, e soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Compare a tentação de Eva com o versículo acima. Veja o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Veja agora em 1 João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Eu quero comparar com você agora, você que tem o seu material didático, acompanha aí. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, diz, bom para se comer. Em 1 João 2,16, fala concupiscência da carne. Em Gênesis 3, 6, no seu material didático, você vai ver agradável aos olhos. Fazendo um comparativo, em 1 João 2,16, fala concupiscência dos olhos. Em Gênesis 3, 6, fala desejável para ganhar sabedoria. O fruto era bom para comer, agradável aos olhos e desejável para ganhar sabedoria. E em 1 João 2,16 fala da soberba da vida. Desde a queda de Adão e Eva, toda a humanidade tem sido governada por sua carne. Os três itens esboçados acima, sobre a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A carne também foi corrompida por uma natureza pecaminosa. Veja o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21. Porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo faz aqui uma denúncia sobre as obras da carne. E dentro dessa relação ele afirma que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, na letra C do nosso material didático, antes de entrarmos na letra C, eu quero te dar a segunda palavra-chave dessa videoaula. A palavra é misericórdia. Essa é a segunda palavra, a segunda senha. Tome nota, escreva aí.
misericórdia. E vamos prosseguir na letra C do nosso material didático, falando sobre a vitória ganha por Cristo. A vitória ganha por Cristo. Estamos falando acerca da tentação, mas nós temos um exemplo, nós temos um vencedor que venceu todas as tentações e nunca houve pecado nele, o Senhor Jesus Cristo. Jesus, através da sua vida, a vitória ganha por Cristo, primeiro, através da sua vida. Jesus foi tentado em tudo, exatamente como nós também somos tentados. Mas veja o que o escritor aos Hebreus escreveu, dizendo no capítulo 4 e versículo 15, acerca do Senhor Jesus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus, ele sabe exatamente de todas as nossas limitações. Ele sabe exatamente de todas as nossas fraquezas. O pecado nunca se encontrou nele, porque ele é Deus. E como Deus, ele é santo. Mas eu sou um homem pecador, você é pecador, porém buscamos aqui a misericórdia de Deus. Temos um sumo sacerdote que intercede a Deus por nós e que nos purifica pelo poder do seu sangue. Compare a tentação de Jesus com estes versículos. Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 13, nós vemos a tentação de Jesus. Satanás dizendo, pedras em pães, transformar pedras em pães. Satanás fala do reino da terra e leva Jesus ao pináculo do templo. Quando ele compara pedra em pães, fala da concupiscência da carne. Quando fala do reinos da terra, fala da concupiscência dos olhos. Quando leva ao pináculo do templo, ele aqui trabalha sobre a soberba da vida. Jesus foi tentado como nós, pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Através da sua morte e ressurreição, a fé que se apropria, reivindicada e recebe da obra de Cristo, liberta o cristão do poder e do domínio que o pecado tinha sobre ele. Veja comigo esse texto de Romanos, capítulo 8, versículo de número 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Ele agora está livre para escolher, para andar em obediência a Deus. Veja o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 8 ao versículo de número 14. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Veja também em Romanos, capítulo 8, versículos 3 e versículo de número 4. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, na letra D do nosso material didático, fala sobre a vitória contínua do cristão. Com base na grande vitória obtida
para nós, por Cristo, podemos agora derrotar qualquer ataque do inimigo. Eis aqui 7 chaves para uma vitória contínua. Vou te dar agora 7 chaves para que você tenha a sua vitória e você permaneça de uma forma contínua e vitoriosa na presença de Deus. Em primeiro lugar, saiba que a vitória já foi ganha. Você não tem mais que lutar para vencer, mas a vitória já é nossa. A vitória já foi ganha pelo Senhor Jesus Cristo. Devido à sua derrota na cruz, a única força do diabo encontra-se na ignorância dos cristãos. Em Oséias, capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz que o povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque o sacerdote rejeitou o conhecimento. Satanás, ele se aproveita dessa situação, da ignorância, da falta do conhecimento, para poder atacar o cristão. Mas uma coisa nós já sabemos, a vitória já é nossa. Cristo já conquistou a nossa vitória na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Mas quando o cristão conhece a obra completa de Cristo e da ressurreição em sua vida, o diabo é despojado de qualquer arma contra ele. O diabo, ele é desarmado quando você tem consciência de quem você é. Você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, você já está vitorioso em Cristo Jesus, porque Jesus conquistou a nossa vitória na cruz do Calvário. Segundo lugar, ande em cadência com o Espírito. Um novo poder introduzido no cristão, o próprio Espírito Santo. Devemos andar em obediência aos seus estímulos e orientações internas dia após dia. É muito importante que nós estejamos na presença de Deus, andando contrito, em comunhão com o Espírito Santo, porque ele é a arma mais poderosa que nós temos para vencer qualquer situação. Veja em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Louvado seja Deus. Uma arma poderosa que temos, essa dependência do Espírito Santo na nossa vida, para termos uma vida vitoriosa contra a tentação. E em terceiro lugar, reconheça a tentação pelo que ela é de fato. A tentação não é pecado. Nós nos entregamos à tentação que é pecado. Ou seja, estamos sujeitos a ser tentados, mas nós não somos obrigados a cair na tentação. Nós não somos obrigados ao pecado. Se nós estamos fortalecidos com Cristo, estamos fortalecidos com o Espírito Santo, nós teremos força para vencer a tentação. A tentação não é pecado. Nos entregarmos à tentação é que é pecado. Veja esse texto comigo de Tiago, capítulo 1, versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Número 4. Compreenda que foi fornecido um caminho de escape. Veja o texto em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Não veio sobre nós tentação senão humana. Ninguém sendo tentado diga, Deus me tentou. Estou sendo tentado por Deus. Deus não tenta ninguém. Deus não tenta o homem. A tentação, ela é humana. Mas Deus é fiel, que vos não deixará tentar acima das suas forças, acima dos seus limites. Antes, com a tentação, dará também o escape,
para que possais suportar a tentação. Veja, aí no seu material didático, Tiago 4:7, dá em detalhes o caminho do escape. Está escrito lá: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, quando nós resistimos à tentação, quando nós resistimos ao diabo, ele não suporta, ele vai fugir. Então, o escape é resistir, se submeter a Deus, buscar força através do Espírito Santo para que sejamos vitoriosos. Sobre a vitória contínua do cristão. No número 5, fala aqui no nosso material didático: mantenha o enfoque de vida correto. Veja esse texto em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mantenha o seu enfoque de vida correto. Mantenha-se conectado com as coisas que são do alto. Mantenha-se conectado com Deus. E você irá vencer a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Em sexto lugar, mantenha-se afastado das áreas óbvias de tentação. Veja esse texto de Salmos, capítulo 101, versículo de número 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daquele que se desviou. Não se me pegará a mim. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Fuja, mantenha-se afastado daquilo que pode te levar para a condenação, que pode te levar à tentação e sucessivamente ser condenado através do pecado, porque a consumação do pecado gera a morte física, a morte espiritual e, por último, a morte eterna. Sétimo lugar, esteja ciente das tramas de Satanás. É importante conhecermos as táticas que o inimigo usa contra nós, a fim de que não sejamos sobrepujados por ele. Veja esse texto de 2 Coríntios, capítulo 2, e versículo de número 11. Porque não ignoramos os seus ardis. Na letra A diz, ele é mentiroso. Na letra B, ele é caluniador e acusador. Satanás, estou falando de Satanás. Esteja ciente das tramas que Satanás arma, porque ele é mentiroso, ele é caluniador e acusador, ele é enganador, ele é tentador, ele é um opressor, ele é um obstaculizador, ele é um leão rugidor, ele pode transformar num anjo de luz. Na qualidade de cristão, somos chamados para vivermos em vitória, através de Cristo. Esta vitória é nossa. Satanás, ele cria várias situações para nos pegar, para nos tragar, para nos tirar da presença de Deus, para nos tentar. Mas em Cristo, nós temos a vitória sobre o mundo, sobre a carne e sobre o nosso inimigo. Mas antes de concluirmos, antes de falarmos sobre esses 3 tópicos, eu quero te dar a última palavra-chave desse vídeo aula, é a palavra paz. Essa é a última palavra-chave desse vídeo aula, a palavra paz. Através de Cristo, esta vitória é nossa. Através de Jesus, diante de tudo aquilo que enfrentamos, tudo aquilo que somos tentados, somos acusados pelo diabo, nós temos a nossa vitória em Cristo, temos uma vitória sobre o mundo. Veja comigo esse texto de 1 João, capítulo 5, versículo 4. Fala da nossa vitória sobre o mundo, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Veja agora um texto falando sobre a nossa vitória sobre a carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O segredo é este, é andarmos
na presença de Deus, é andarmos em espírito e não iremos fazer os desejos da carne. E em terceiro lugar, a nossa vitória sobre o inimigo. Efésios capítulo 6, versículo 11 e versículo de número 13. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Vemos aqui a nossa vitória contra a tentação, vencendo em Cristo o mundo, a carne e o nosso inimigo, vencendo os principados e vencendo as potestades. Nós estamos como ovelhas em meio a lobos, somos tentados, mas nós temos o Espírito Santo conosco, nós temos o Senhor Jesus, temos a graça de Deus que nos fortalece e nos concede a vitória para que possamos prosseguir nessa caminhada. Você que é missionário, você que está se qualificando para desenvolver a obra missionária, você será tentado, mas você precisa estar revestido pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Cristo. Está consciente de que a vitória já foi alcançada, conquistada na cruz do Calvário, para assim você poder desenvolver o seu ministério com ousadia, com autoridade e com poder. Estamos chegando no final da nossa aula falando sobre a tentação, mas eu quero falar para você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o canal do Seminário Teológico de Missões no YouTube, deixar o seu like, acionar o sininho para que você possa receber as nossas atualizações e compartilhar esse vídeo para que essa mensagem possa alcançar muitas vidas para a glória do Senhor. E que Deus continue te abençoando grandemente e nos veremos na próxima aula em nome de Jesus.